Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o principal ou um dos principais blocos econômicos do mundo na atualidade. Existem outros blocos econômicos, mas este é indiscutivelmente aquele que possui o maior número de membros participantes, que é a União Europeia. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa sentiu necessidade de criar um organismo que congregasse boa parte dos países membros para dissipar as rivalidades regionais. O pontapé inicial para a criação deste grande bloco que hoje é a União Europeia foi a criação de um pequeno bloco integrado por Bélgica, Holanda, Nederlândia e Luxemburgo, chamado de Benelux, que foi criado em 1949, objetivando livre circulação de mercadorias entre os países membros. Em 1957, oficialmente cria-se o mercado comum europeu, com a participação, além de Bélgica, Holanda e Luxemburgo, de França, Alemanha Ocidental. Lembrem-se que na época a Alemanha estava dividida, a Alemanha que entrou foi a Alemanha capitalista, e a Itália. Esse bloco foi criado através do tratado assinado na capital italiana, chamado Tratado de Roma. Então, aí criou-se então um mercado comum europeu. Então, a Europa dos três, do Benelux, passou a ser a Europa dos seis. Na década de 70, adentram a este organismo, a este bloco econômico, o Reino Unido da Grã-Bretanha, que hoje ameaça sair, provavelmente sairá ano que vem, já que nós acompanhamos que foi aprovado o Brexit, através de votação, onde os britânicos chegaram à conclusão de que vão sair da União Europeia. Brexit quer dizer saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Mas além da Grã-Bretanha, que entrou na década de 70, entrou também aí no bloco a República da Irlanda, que hoje a gente chama também de Irlanda do Sul, e o Reino da Dinamarca. Então, passando a ter 9 países membros do mercado comum europeu. Na década de 80 vão entrar aí ao bloco os primos não tão ricos, não pobres, mas não tão ricos, que é a Grécia, Portugal e Espanha. Então, a Europa dos 9 passa a ser a Europa dos 12. Nessa época aí, já se conversava que esse mercado comum europeu iria se transformar em União Europeia. Qual é a diferença de mercado comum europeu para a União Europeia? A União Europeia é algo de muito mais alicerçado, muito mais sólido. A União Europeia não é só livre circulação de mercadorias, como era na época do mercado comum europeu. É livre circulação de pessoas dentro de um espaço chamado espaço Schengen. Nem todos os países da União Europeia fazem parte do espaço Schengen. E existe um país que não está na União Europeia e faz parte do espaço Schengen, que é a Suíça. Livre circulação de serviços e a moeda única, que circula, o euro, né, que circula na maior parte dos países da União Europeia. Nem todos os países da União Europeia estão dentro do contexto da moeda única, porque para entrar na moeda única tem que fazer alguns ajustes fiscais. Tá? Então foi mais ou menos nessa época que o mercado comum europeu deixou de ser mercado comum europeu e passou a se chamar União Europeia, que é algo de muito maior, algo de muito mais concreto. Tá? Na década de 90, entraram aí já na União Europeia Áustria, Suécia e Finlândia. Então a Europa dos 12 passou a ser a Europa dos 15. Muito bem. Aí vão passar alguns anos sem entrar ninguém e finalmente no dia 1º de maio de 2004 aí também vai entrar a maior leva de países. Entraram na União Europeia alguns países que 10, 15 anos antes nem existiam. Quais foram esses países? Por exemplo, entraram 3 ex-repúblicas soviéticas chamadas repúblicas bálticas, Lituânia, Letônia e Estônia. Entraram 2 países que formavam a Tchecoslováquia, a República Tcheca e a República da Eslováquia.
Entrou aí também um país que outrora pertencia à Iugoslávia, que se desagregou, a Eslovênia. Entraram dois países insulares, pequenos países insulares do Mediterrâneo, Chipre e Malta. E os dois maiores que entraram aí nessa leva, os mais importantes, foram a Hungria e a Polônia, que eram países também satélites da União Soviética, que abriram as suas economias. A Polônia foi o país mais populoso que entrou nessa leva. Aí, meus amigos, por volta de 2008, entrou uma ex-república iugoslava chamada de Croácia. Mas antes da Croácia, a Croácia só entrou em 2011. Em 2008 entraram dois ex-países satélites da União Soviética, que abriram também as suas economias, Romênia e Bulgária. Finalmente, o último que entrou foi a Croácia, que é a ex-república iugoslava. Existem alguns países que estão na fila para entrar na União Europeia, como Macedônia, como Montenegro, que também são ex-repúblicas iugoslavas. E tem a Turquia, que está na fila desde da década de 90, mas a Turquia só tem 3% do seu território na Europa, e tem muita gente que é contra a entrada da Turquia, porque se a Turquia entrar, a Turquia será o primeiro país predominantemente não cristão a entrar na União Europeia, se sim, o primeiro país é predominantemente muçulmano. Então, em linhas gerais, são alguns tópicos que a gente tem que analisar aqui quando se fala na União Europeia.